Sim. Bom dia! Eita! Que maravilha! Começando o quê? Oi, gente! Começando mais uma? Manhã Sem Limites. Bem acompanhada em tempo de quarentena, não ando só, ando bem acompanhada. Olha só que maravilha. Quem quis começar as manhãs sem limites junto hoje? Coisa boa! Gente, estamos juntos todos os dias, 7h30 da manhã, com as nossas manhãs sem limites, para conversar sobre alguma coisa que nos faça ser ainda melhor, né? Que nos faça ser ainda alguém que possa, de alguma maneira, ser um ser humano melhor, contribuir. Depois você volta para dar tchau? Sim. Sim? Então tá bom. E é isso. Então, assim... Olha lá, tem gente falando com você. Petrus, amamos você! Delícia. Obrigada. Obrigado, diz ele. E hoje, o que a gente queria trazer para vocês é sobre o processo de observar a criança. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouquinho como é que isso acontece, vamos entender um pouquinho, né, essa parte desse processo. Quando a gente fala sobre a importância de observar a criança, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, né? Se você estuda não só comigo, se você estuda Montessori, se você estuda abordagem Pickler, se você estuda Waldorf, né? Você sabe da oportunidade que é observar as crianças, da importância que tem em observar as crianças. Que bom, tem gente aí falando que o marido tá dizendo que os conteúdos estão relevantes. Que bom, graças a Deus. Hoje eu queria te falar sobre essa observação, né? É muito importante porque quando a gente pensa sobre observação, a gente pensa muito no visual, observar, olhar. E quando a gente pensa no sentido visual, a gente pensa algo para fora, algo externo a nós, algo que é da gente para fora. Mas hoje eu queria trazer que, tão importante quanto observar a criança, observar os seus interesses, observar os seus movimentos, observar as suas ações, observar a sua velocidade, o seu ritmo, observar o seu ambiente, observar aquilo que lhe chama, aquilo que desperta, aquilo que atrai o movimento da criança. Tão importante quanto observar tudo isso é observar o que tudo isso causa em mim. Observar o que todo este processo, observar o que o movimento da criança, observar o que a criança, observar o que a velocidade da criança causa em mim. Como é que eu estou ao observar esta criança? Como é que eu estou com tudo isso que essa criança está causando, vivendo, fazendo? Como é que é isso? Né? Como é que tudo isso está para mim? O que isso tudo está causando em mim? Eu estou impaciente? Eu estou com vontade de interferir? Eu estou julgando incerto ou errado? Eu estou querendo ajudar? Como eu estou? Né? O que tudo isso causa em mim? O que isso faz comigo? Como eu fico em relação a tudo isso? Né? Como que eu estou sentindo, querendo, quais são os meus desejos internos? Ou seja, a gente às vezes, quando fala em observação, se esquece da auto-observação ou da meta-observação. Tá? O que é meta-observação? Quando a gente fala da metalinguagem, a gente aprende lá na escola, né? É a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Quando a gente pensa, tanto que a gente tem a metalinguística, que é isso, o dicionário, por exemplo, é a língua falando da própria língua, explicando a própria língua. Então é metalinguagem. Quando a gente fala da observação e da meta-observação,
Eu estou propondo que a gente tenha uma observação que observe a observação. Ave Maria, Isaminatel, tá complicando, hein? É como se a gente estivesse fora da gente e a gente pudesse se observar observando a criança, tá? Na programação neurolinguística a gente chama isso também de metaposição. É aquela posição em que eu me coloco externo a mim mesma e externa a mim mesma, portanto, e consigo me observar observando a criança. Então eu observo a minha observação. O que essa observação da criança causa em mim, sabe? Como é que isso está para mim? Observar a criança está me dando sono? Observar a criança está me dando um monte de pensamentos aleatórios que eu não estou conseguindo ficar aqui? Observar a criança está me dando prazer? Observar a criança tá me trazendo impaciência, tô agoniada, tô acelerada, tô querendo fazer logo, foco no resultado sem pensar no processo. Observar a criança tá me deixando com vontade de interferir incessantemente, querendo colocar o meu jeito. Observar a criança tá me fazendo julgar em certo ou errado, bom ou ruim, rápido ou devagar, interessante ou não, observar a criança está fazendo o que comigo? Então é uma observação que observa, né, o observar a criança. Entende? Meta-observação. Sempre que a gente pensa sobre a observação, a gente pensa em olhar a criança, em ver a criança, em botar o olhar para fora. Então, nesse vídeo hoje, eu queria te convidar a autoobservação, a observação que olha para dentro, a observação que percebe o que acontece dentro da gente no processo de observar a criança, sua ação, seu ambiente, sua velocidade, seus interesses, o seu equívoco, o seu erro, quando a criança erra, quando a criança se equivoca, quando a criança deixa alguma coisa cair. O que isso faz comigo? O que isso provoca em mim? O que isso faz dentro de mim? E aí observar-se internamente é perceber o que é que sobe, né, aqui dentro de mim, o que é que causa internamente, o que que acontece aqui dentro quando eu vejo um erro, quando eu vejo um equívoco, quando eu vejo uma lentidão, o que é que isso tudo faz aqui dentro? Quando eu observo mais do que uma criança ao mesmo tempo, o que isso faz em mim? Eu vou para comparação, eu acho um melhor que outro, eu vou pra graça do humor, do sarcasmo, de tirar sarro da criança, do procurar algo para contar para os outros, do procurar algo para rir da criança, para divertir-me de maneira não necessariamente que a criança participe, sabe? O que é que observar a criança faz comigo? Então, observação da minha observação. O que é que, quando eu paro para observar a criança, acontece internamente comigo? Gente, quando a gente consegue parar, voltar para casa e se perceber nesses movimentos, né? Quando eu consigo entrar nesse lugar de estar sempre me observando, de estar sempre olhando o que isso tudo causa em mim, o que isso tudo faz comigo, eu começo a entrar num processo de evolução significativo, gigante, permanente. Porque aí eu tenho como piloto automático esse olhar para mim, para o que isso tudo causa em mim, para o que isso tudo faz comigo e como eu vou conseguir sentir diferente, significar diferente, de alguma maneira funcionar diferente no meu processo de observação, na minha relação com a criança e comigo mesmo. Entende? É isso que a gente ganha quando assume esse lugar de auto-observação, de meta-observação, sabe? É muito interessante como isso tudo acontece. E depois a gente começa a se pegar em situações engraçadas. Eu falo, gente, olha o que eu tô sentindo. Então vou dar um exemplo, tá? De situações vividas por mim nessa auto-observação, não só na relação com a criança, mas em tudo, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa de temperamento forte, né? Vocês já sabem. E
Eu tinha pensado, por exemplo, bastante sobre o trânsito, sobre como o trânsito me tira um pouco do sério, como o trânsito me tira do eixo e tal. E certa vez eu estava, né, num semáforo e parei um pouco distante do carro da frente, de tal forma que o carro daqui, né, não dava para entrar, mas tinha um certo espaço, e o cara veio daqui assim e se enfiou na minha frente, sem caber direito, fez um para se enfiar ali. E, gente, eu senti aquele sangue subir assim de raiva, de pra que tem que fazer isso? Sabe? E aí eu, na mesma hora, fiz assim, então uma pessoa que cavuca um espaço para entrar aí na sua frente no trânsito ainda te causa tudo isso, faz tudo isso com você, te tira do eixo deste tanto. Tô te vendo, Isa Minatel. Tamo junto. Olha só que interessante descobrir que isso ainda faz tudo isso com você, né? Ou então, em outro momento, agora para um outro, né, contexto, eu estava num restaurante e eu vi uma Coca-Cola, 2 garrafas de Coca-Cola nas mesas. E me chamou a atenção, né? Eu falei, nossa, Coca-Cola, assim, né? E daí eu procurei ver, ó, foi tudo automático, assim, né? Quem é que estava tomando Coca-Cola? E eram 2 senhoras. E 2 senhoras no restaurante tomando Coca-Cola me estarreceu, gente. Com tanta consciência que a gente já tem, 2 senhoras maduras, né? Que já têm acesso a essas informações, estão tomando Coca-Cola. E dali a pouco eu fiquei pensando, cara, olha como eu tô. Quando eu casei, eu comprava Coca-Cola na compra do mês. Supermercado vinha Coca-Cola. E agora eu tô achando tão bizarro 2 pessoas maduras estarem tomando Coca-Cola. Olha como é que eu tô diferente. Olha como é que eu tô. Então foi a observação da minha observação, sabe? De o que tudo aquilo estava causando em mim. Que louco, pra mim era tão natural, era tão normal tomar Coca-Cola e agora eu tô achando tão estranho. Olha como é que eu tô diferente. A observação da observação. Eu não tô falando de Coca-Cola, tá? O assunto não é Coca-Cola, ok? Não é julgar se você toma, se você não toma. Não é essa a mensagem, tá bom? Eu só tô falando da observação da observação. Ou seja, do que isso tudo, né, tem causado em mim, do que as coisas têm causado em mim e como eu estou observando isso, e como eu estou consciente disso, e como estar consciente disso provoca mudanças, sabe? Como estar consciente disso pode ser interessante, pode ser potente para a gente causar mudanças, para a gente fazer diferenças, para a gente poder decidir se quer continuar com esse piloto automático ou se quer fazer alguma alteração, se quer ressignificar, se quer pensar, poxa, mas pode ser que elas tenham um contexto diferente, pode ser que, entende? Pode ser que a pessoa que entrou na minha frente ali no carro tá numa emergência, precisa mesmo ir muito rápido, pode ser que, e aí eu tenho a chance de repensar, de ressignificar, entende? É isso, é uma potência você conseguir observar-se observando, né? Você conseguir perceber o que isso tudo está causando aqui dentro de você. É isso que eu queria trazer para você hoje. E o convite de ficar com a gente, sempre deixar seu like, deixar seu comentário, copiar o link do vídeo, mandar para todo mundo, sempre se inscrever no canal Isa Minatel no YouTube, que você possa estar conosco também na palestra dia 2/4, palestra online, você educa seu filho para ser feliz. Lindo demais, tá? Vai estar um conteúdo, eu tava trabalhando nele esse final de semana e tá top. Outra coisa, no mês de maio a gente tem o lançamento do PNL para pais e professores, que fala muito sobre isso, metaposição, metapensamento, meta-observação. Então assim, vem porque tá rico demais, viu? E a gente se encontra sempre aqui. Lembra que na quarentena tem link da bio, vídeos ou na descrição desse vídeo, né? Livros para baixar e ler, livros infantis e livros adultos, tá? Então tem um monte de coisa gratuita aí, tem um monte de live, acompanha a agenda de lives, que além das Manhãs Sem Limites todo dia, na quarentena a gente tá fazendo live quase toda noite também. Tem meio-dia live hoje, se eu não me engano, tá? Acompanha lá que tem muita coisa. E é isso, minha gente, que Deus te abençoe e que a gente esteja juntos sempre aqui nas nossas Manhãs Sem Limites, 7h30 da manhã de segunda a sexta. E quem voltou para dar tchau? Eu.
Eita, então Tchau, é gente. isso. Tchau, gente. Gratidão sem limites. Quer deixar? Saúde. Ave Obrigada. Maria. Não é coronavírus não, né? Não. Deus queira que não. Gente, um beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.